Gravar. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui. A gente vai falando de pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando, meninas. Então, assim, ó, deixa eu voltar aqui nas emoções. Ó, nós temos 6 emoções básicas, que é o nojo, a raiva, o medo, a surpresa, a alegria e a tristeza. E eu falei para vocês no link anterior. Os nossos sentimentos, eles são aquilo que nós desenvolvemos com as experiências que nós tivemos. Se dentro da sua... Quando você era criança, você foi regado no meio da raiva, você foi regado no meio da tristeza, às vezes você teve uma mãe depressiva ou uma mãe muito omissa com o seu pai. O pai podia fazer o que queria e a mãe nunca falava nada, não tomava nenhum comportamento, aquilo você foi tomando para si. E aí os seus sentimentos foram abafados. Então, o que pode acontecer? No meio do caminho, você gera dentro de você alguns sentimentos que são base, que fazem parte da sua estrutura. Qual que é a minha estrutura? Eu sou uma pessoa que tem o comportamento muito irado em relação às coisas. Por quê? Porque eu via o meu pai tendo um comportamento irado com a minha mãe. Ou em contrapartida, qual o comportamento que você tem? Eu tenho um comportamento de omissão. Não, eu não falo aquilo que eu não gosto. Eu não expresso aquilo que eu sinto. E aí as suas emoções, com o passar dos anos, você vai abafando. Não, eu consigo não explodir agora. Eu consigo deixar passar. Eu consigo deixar que as coisas sejam... eu relevo. Mas aí os seus sentimentos, ele não está pautado em Jesus, ele está pautado naquelas emoções que você teve, e uma hora vai o quê? Vai explodir, vai vir para fora, vai descontrolar. Então, todo sentimento que não é sarado por Jesus, que o nosso curso é Mulheres Saradas pela Palavra, todo sentimento que não é sarado, não é entregue na cruz, aquele sentimento que você teve, ele aumenta e a sua emoção, ela surte um efeito cascata nas pessoas que estão ao seu redor e às vezes nem você mesmo percebe. Vamos continuar aqui. Os sentimentos são blocos de informação integrada, síntese de dados de experiências anteriores que a pessoa viveu, de desejos, de projetos e do próprio sistema de valores. Os sentimentos podem ser entendidos como resultados das emoções que causam algo ou a alguém, né? Você pode ter em relação... Quem nunca teve um sentimento em relação a algum lugar? Nossa, Inara, eu passei uma tristeza muito grande no hospital. Nossa, eu tive uma dor, eu perdi um parente, eu não consigo entrar naquele hospital. Por quê? Aquela emoção, ela atinge os seus desejos, a sua alma, aquilo mais profundo, aí você fica preso naquela situação e você não consegue nem chegar, né, até aquele local que te causou dor. Assim como uma breve leitura sobre temas, podemos dizer que as emoções que vivemos com intensidade ditam os nossos sentimentos. Eu já vi vários vídeos sobre adoção. É algo que eu não sei se um dia Deus vai permitir assim, que eu realize assim, a adoção, mas eu sou uma pessoa muito curiosa a respeito desse sentimento de adoção, muito mesmo. Eu peço a Deus que, se for da vontade dele, se um dia eu fosse mãe adotiva, né? É algo que eu tenho, assim, esse sentimento. E eu já assisti vários vídeos de como as crianças se comportam naquele local, né? Você pode perceber que a criança, que foi rejeitada pela família primária, né? O que paira dentro dela?
ira, a revolta daquela situação. A maioria das crianças, assim, até a criança que ela é de 5, 6, 7 anos, ela já entende tudo o que ela passou. E aí ela projeta, né? Ela começa a jogar aquela ira, aquele nervoso, né? Daquilo que ela viveu, de ter sido rejeitada. Então, o que acontece conosco? Nós somos o projeto, nós vamos nos tornando as nossas emoções mais profundas. Por isso, meninas, que nós não podemos julgar quando nós vemos uma pessoa muito amarga. Você fala assim, nossa, aquela pessoa me tratou mal, nossa, ela não me tratou com... Ou ela teve ela é muito amarga, nossa, ela é áspera. A gente não sabe o que aquela pessoa passou na vida dela. Ela está replicando aqui o resultado daquele sentimento que foi mais afetado. Ela mais viveu. Então, o que ela mais viveu é o que ela está jogando. E eu peço a você que está assistindo essa aula, que comece a pedir ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que traga para você uma clareza do que você tem replicado. Qual que é o seu sentimento, que é o seu sentimento base? Se alguém fosse falar ao meu respeito, vocês, a maioria daqui que me conhece, o que eu repasso sobre a minha vida? E eu peço peça ao Espírito Santo de Deus que ele traga clareza ao teu espírito qual que é o sentimento base que forma a tua alma. Qual é o sentimento base que forma a tua alma? Ele é regado pelo Espírito Santo de Deus? Ou ele é regado pelas dores que você viveu? Ou pelas dores que você está vivendo? Ou pelas tristezas que você passou? Nós precisamos, meninas, entender que nós não somos o sofrimento que nós vivemos. Você não é a dor que você passou, você não é o sofrimento que você passou, você não é a frustração. E por quê? O que eu vejo que Satanás faz? E é muito simples para ele fazer isso. Ele joga na gente, eu jogo. Olha, qual foi a dor que eu passei, né? Estou falando de mim. O divórcio. O divórcio me causou tristeza, ele me causou rejeição. Então, o que eu poderia ser hoje? Eu poderia ser uma mulher amarga por um casamento frustrado. Eu poderia ser uma mulher triste por algo que eu desejei muito e que não aconteceu, não foi daquela forma com que eu sonhava, com que eu esperava. E isso acontece muito, às vezes a gente coloca a nossa expectativa numa determinada situação, e aí quando se frustra, você fica com o quê? Com aquele sentimento base, a rejeição, a frustração, o que não deu certo. Não deu certo, então eu vou pegar aquilo que não deu certo e vou colocar dentro de mim. E é isso que o Senhor quer nos libertar com essa aula de gestão de controle de emoções. As nossas emoções precisam estar controladas pelo Senhor Jesus. Vamos continuar aqui, ó. Assim como uma breve leitura sobre o tema, podemos dizer que as emoções que vivemos com intensidade ditam os nossos sentimentos. Entretanto, em Tiago, capítulo 5, verso 13, o discípulo nos aconselha: entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. O que Tiago está nos aconselhando? A entregar no altar os nossos sentimentos. Nós precisamos apresentar a Jesus aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causou sofrimento, ou aquilo que, até mesmo, gente, eu vou falar uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Criar expectativa em outra pessoa, tá? É algo que tem que ser muito, 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 muito analisado. Veja bem, o que eu posso fazer? No momento de dor, pensa aí na sua vida se você já fez isso, porque eu já fiz. Você se sente rejeitado, humilhada, fracassado em uma área da sua vida. Beleza, aquilo não deu certo. Aí, eu pego e transfiro para uma outra coisa.
E aí eu coloco expectativa naquela outra coisa ou naquela outra pessoa. O que seria aquela outra coisa? Um novo trabalho. Nossa, eu tenho certeza que se eu estiver nesse lugar fazendo esse trabalho, eu vou ser feliz. Eu tenho certeza que se eu me casar, vou dar um exemplo, né, de casamento, no meu caso, eu vou ser feliz. Eu tenho certeza se eu viajar, nossa, o que eu preciso é viajar, meu Deus do céu. Nossa, eu tenho certeza que se eu viajar, eu vou ser feliz. Aí a gente transfere a nossa expectativa para outra situação, para outra pessoa, para outra coisa. Só que é o que, meninas? É momentâneo. Por quê? Quando a gente transfere as nossas emoções para outra pessoa ou para outra situação, não vai, gente, trazer o suprimento daquilo que a gente precisa. Porque é só a presença de Deus que causa satisfação para a nossa alma. É só a presença de Deus que traz a completude. O que eu quero passar para vocês, que é o sentimento que eu tenho hoje? Hoje, meninas, eu sou completa em Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês também podem ser completas. Olha, aconteceu algo que me doeu, Espírito Santo de Deus, está doendo. Essa aqui é a minha ferida. O senhor pode, por favor, passar o seu bálsamo? E ele vai passar, e ele vai curar. E isso vai... Eu tenho um louvor que ele fala assim, ó, a minha vida vai ser testemunho. Então, por quê? O próprio Jesus, ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter o bom ânimo. E como ter o bom ânimo de Cristo? Entendendo que, olha, tudo é passageiro. Eu entrego, o Espírito Santo traz o bálsamo, eu renovo as minhas forças e continuo caminhando. Em nome de Jesus, nenhuma de vocês vai ficar prostrada diante de problemas. Não é isso que o Senhor quer. Vamos continuar aqui, ó. O Espírito Santo de Deus deseja ardentemente nos levar à obediência de Cristo, que traz a limpeza na alma, deixando os nossos sentimentos alinhados ao de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim, ó, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos uns aos outros com o coração puro. Como que a gente tem essa purificação de alma pelo Espírito na obediência à verdade? O que é a verdade, meninas? É a palavra de Deus. Então, a minha alma, os meus sentimentos, eles só são purificados, ou seja, eles só são limpos, eu só deixo de ficar nervosa com uma situação a partir do momento que eu abro a minha Bíblia e eu leio assim, ó, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É só assim, para a gente ter o nosso controle emocional, a partir do momento que eu abro a minha Bíblia e eu sei o quanto o Espírito Santo está ao meu lado e o quanto o Espírito Santo, ele cuida de mim nos mínimos detalhes, a partir do momento que eu coloco os meus olhos na palavra de Deus. Então, ó, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Então, a partir do momento que eu obedeço os mandamentos que constam na Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus, eu prossigo para o alvo, né? Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, é isso que Deus quer da gente. Olha, passei por situações ruins, passei por tribulação, passei. Tudo na nossa vida é tudo de passagem, Por quê? Eu estou seguindo o meu caminho com o Espírito Santo de Deus, eu estou sendo cheia. Aí nós vamos para o tópico agora, menos irritação. Se tem algo que tira a nossa comunhão como Espírito Santo de Deus, é a ira. Meninas, é um sentimento produzido pelo próprio Satanás, né? Porque faz com que nós perdamos totalmente o controle e aí o nosso raciocínio vai embora, ó. Como você se sente quando se depara com a injustiça? Ou quando o ciúmes bate à sua porta? Ou ainda quando as coisas não fluem da forma como você imaginou? Às vezes, a gente fica irritado por mínimos detalhes. Tinha uma irmã da igreja que eu congreguei,
vai ser engraçado agora que eu vou contar para vocês, mas ela tinha mania de colocar ela fazia a mesa da Santa Ceia. Então, ela tinha o ritual da mesa da Santa Ceia. Ela tinha a toalha que ela gostava, ela tinha o vaso de flor que ela gostava de colocar, e tinha todas as posições que ela gostava de colocar. Então, tinha que estar o cacho de uva de um jeito, a flor do outro e a ceia do outro. Se alguém chegasse, mudasse a forma com que ela colocou, ela já achava ruim. Ela já ia lá, se a pessoa chegasse, colocasse a mão nas coisas que ela estava fazendo, para ela o dia dela já não prestava. Então, assim, quando as coisas não fluem como a gente imaginou, essa é algo muito simples. Nossa, Nara, mas a pessoa achava ruim porque mudava a forma com que era colocado, achava ruim. E às vezes eu quero que você, com toda a experiência que eu estou contando para vocês, eu quero que você sonde o seu coração. Você tem esse tipo de comportamento? Você tem deixado que coisas pequenas atrapalhem a sua paz? Tirem a sua paz, tirem a sua comunhão com outras pessoas? Olha, tem uma amiga nossa que ela teve uma briga ela acha que o marido dela tem que fazer tudo exatamente da forma com que ela ordena. Até o termo é esse mesmo, ordena. Se ele não for no mercado às 3h40, se ele for às 3h50, ela já acha ruim. Se ele não fazer as coisas exatamente como ela pede, ela programou, aquilo já causa uma irritação terrível nela. E ela, assim, ela é uma moça cristã, ela é uma moça muito bacana, assim, de convivência, ela é excelente. Pensa numa pessoa agradável. Sabe aquela pessoa, assim, que a convivência dela é agradável? Você gosta de estar junto com ela, tudo. Pois simplesmente, um dia, o marido dela fez algo que ela não gostou. Ela começou a brigar com o marido dela, num nível que ela quebrou as coisas dentro de casa, ela pegou panela de feijão que estava, tacou no chão, quebrou o piso da casa dela, ela quebrou o espelho da casa dela, ela começou a quebrar as coisas dentro da casa dela, ela abriu, ela tinha lavado umas verduras, ela estragou todas as verduras, num momento de fúria. A hora que ela terminou, o marido dela falou assim para ela: eu estou saindo com a filha, a hora que eu voltar, eu quero que você deixe tudo em ordem desse show que você fez. Gente, ela quebrou várias coisas dentro da casa dela, no momento de ira. Nossa, Inara, mas esse comportamento não foi na hora da raiva só, ela ficou com raiva, ela acabou quebrando as coisas. Gente, esse comportamento não é normal. Não é, ela foi tomada, assim, pela irritação, e ela abriu, na verdade, um arrombo entre ela e o marido, porque até o marido entender e perdoar e passar por essa situação, quem é ferido, fere. Então, a primeira oportunidade que ele tiver, o que ele vai fazer? Ele vai tacar na cara dela o comportamento que ela fez. E exatamente, até mesmo ela se perdoar de tudo que ela fez, que a gente assim, luta com tanta dificuldade para conseguir as coisas dentro de casa, e ela quebrou várias coisas dentro da casa dela num momento de fúria. Por quê? Porque as coisas não fluíram da forma com que ela imaginou. Ó, com que frequência você se irrita com seu marido ou com seus filhos? Deixa eu só ver quem que tá com o áudio ligado aqui. Peraí, meninas. Tem alguém com... Peraí, tem alguém com o áudio ligado aqui? Peraí. Tô tentando deixar aqui. Irmã Fátima, você consegue colocar no mudo? O meu tá no mudo, não consigo colocar o seu. Não, o seu mesmo. A outra Fátima, acho que estava ligado. Vamos continuar aqui, ó. Com que frequência você se irrita com seu marido ou com seus filhos, ou não atende às ligações da sua mãe por ela ter dito algo que você não gostou e está irritada com ela?
A Bíblia está recheada de histórias de homens e mulheres de fé que perderam a bênção do Senhor por não deixarem por deixarem, a irritação, a ira dominar seus corações. No livro de Números, capítulo 20, a Bíblia Sagrada nos relata a história de quando Moisés, o escolhido de Deus para ser o libertador do povo de Israel, perdeu o direito de entrar na terra prometida por se comportar de forma irada. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo colocar dessa irmã Fátima aqui no mudo. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Amém. Vou continuar aqui, então. A Bíblia, no livro de Números, capítulo 20, a Bíblia relata-nos a história de Moisés, o escolhido de Deus para ser o libertador do povo de Israel, perdeu o direito de entrar na terra prometida por se comportar de forma irada. Ao invés de falar a rocha, ele a feriu. Êxodo, capítulo 20, verso 8. Deus disse para Moisés, falai a rocha, mas Moisés desobedeceu. Êxodo 20, 11. Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Olha só, gente. A nossa ira faz com que nós não tenhamos nós perdamos as promessas de Deus. Então, quando você é irada, você não consegue ter as promessas de Deus na sua vida. Por quê? O comportamento irado faz com que a gente perca as promessas de Deus. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida porque Deus falou simplesmente para ele, Moisés, fala para a rocha que vai sair água. E ele, irritado, gente, ele foi lá e deu 2 cajadadas na rocha. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente perde as bênçãos do Senhor pelo nosso próprio comportamento. Então, você pode falar assim, Nara, Deus pode ter feito uma promessa para mim e eu posso perdê-la? Pode. De acordo com o seu comportamento, você pode. Moisés, ele não entrou. Deus deixou com que Moisés visse a terra prometida, ele viu com os olhos dele, mas ele não entrou pelo próprio comportamento dele. Ó. O texto quer nos mostrar que Deus não precisava da ajuda de Moisés. E também o texto nos mostra que ele não dependeu totalmente de Deus. Então, assim, ó, se Deus quisesse que saísse água da rocha sem ele tocar, não poderia ter saído? Poderia. Deus podia ter mandado água para o povo de várias maneiras. A água podia ter caído do céu. Vocês não concordam comigo que Deus é Deus? A água podia ter saído um jato de água do céu, né, em forma de chuva. Poderia ter a rocha ter saído água sem Moisés ter ferido ela, mas Deus, ele foi lá e pediu para ele, olha, meu servo, por favor, fala aí para a rocha para sair água, e ele foi lá e feriu. Então, quando ele fere, ele está irado talvez com Deus, com a situação, e com o povo, ele estava irado com o povo, ele queria que Deus, né, exterminasse todo o povo pelo que ele pensava, né, que o povo estava fazendo um comportamento errado para com Deus, e aí ele vai lá e tem aquele comportamento irado que acaba causando muito, muito dano a ele, porque o comportamento irado dele fez com que ele perdesse a promessa. O fato dele ferir a rocha ao invés de falar, ele demonstrou da parte de Moisés um certo tipo de incredulidade. Tipo, eu vou fazer. Moisés também quebrou as tábuas da lei. Olha só os comportamentos de Moisés. Ele era extremamente assim, ele era impulsivo, né? Ele ia lá e fazia. E é isso que Deus quer tratar na gente. Nós não podemos ser mulheres impulsivas, porque na impulsividade nós perdemos as promessas de Deus, nós perdemos as bênçãos, nós perdemos a razão. Quantas de nós já participamos assim de debates, né? Não vamos falar brigas, que você fala assim, nossa, mas eu estava certa.
Eu estava certa, não deveria ter acontecido isso comigo, porque fulano fez isso, porque ciclano, mas aí na hora do calor da emoção, na hora da ira, o certo fica errado. Você passa a não conseguir expor aquilo que realmente aconteceu por causa do seu comportamento. Essa atitude mostra sua ira que se acendeu contra o povo de Israel. No entanto, a sua ira não justificaria a quebra das pedras da lei, uma vez que Deus não lhe ordenou tal atitude. Então, a Bíblia conta que ele foi, né, até o monte, e ele desceu do monte com as tábuas da lei. E a hora que ele viu o povo fazendo um monte de coisa errada, ele foi lá e quebrou, sem aquilo que Deus realmente tinha ordenado ele fazer. Então, o nosso comportamento em quebrar, em irar em relação às coisas, faz com que nós perdamos o nosso contato com Deus e as promessas de Deus. Deus perdoou o pecado do povo e também o pecado de Moisés, mas a consequência do seu pecado veio, né? Ele teve que assumir, pois ele não entrou na terra de Canaã. Então, Moisés, Nara, ele foi julgado por Deus, né, a ponto de, nossa, ele foi condenado por Deus. Não, ele não foi condenado, mas ele perdeu as promessas de Deus. Então, as nossas atitudes, elas fazem com que nós perdamos a promessa de Deus. A sua irritação. Será que você tem deixado as bênçãos do Senhor se afastarem e feito com que as promessas não se cumpram em sua vida por atitudes iradas? Será que o seu comportamento irado em relação aos seus familiares, em relação aos seus filhos, ao seu grupo de trabalho, tem feito com que mais bênçãos do Senhor cheguem na sua vida pelo seu comportamento? Às vezes, você planta e não tem tido colheita. Você fala, nossa, eu plantei tanto e eu não tenho colhido. O que pode estar acontecendo com você? Você pode não estar colhendo pela forma com que você tem regado. Eu plantei, mas eu não reguei, porque na hora do seu regador está cheio de ira. Entendeu? A sua irritação, ou melhor, a forma irada de se manifestar contra as outras pessoas, ou até mesmo contra o próprio Deus, não deixaram espaço para que a justiça de Deus opere em sua vida. Bem como palavras duras só produzem a ira. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Seja sábia e cumpra o determinado em Salmo 37:8. Deixe a ira e abandone o furor. Não te enfades, isso só leva à prática do mal. Abandone as pequenas e grandes atitudes iradas e você irá provar que Deus é soberano e não há situação impossível que não seja possível para o nosso Deus, pois ele terá espaço para atuar em sua vida e te justificar quando a ira não te dominar. Então, mulher, não se ire contra o seu marido. Qualquer situação, não se ire contra o seu filho, porque toda vez que nós nos iramos, nós tiramos a mão de Deus da situação. Essa que é a palavra. Me irei, coloquei, tirei a mão de Deus. Amém? Nós vamos agora para derrotando a tristeza e a decepção. Como derrotar a tristeza, a decepção, a frustração de não querer estar vivendo o dia mal? Quem nunca teve conversas intensas com Deus, lamentando e chorando a dor do luto, do divórcio, da traição, da escassez financeira, da rebeldia de um filho, da solidão, dores profundas na alma que nos levam a estar num lugar de dor intensa? Quem é que nunca teve? A dor da alma sentida por Davi é muito bem expressada no Salmo 42:5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, quem é que não passa por situação de tristeza, gente? No mundo nós teríamos aflições, traição, tristeza, dor. A gente experimenta todo dia. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus.
Continuando aqui na apostila. Quando eu experimentei a dor do divórcio, mesmo tendo vivido momentos terríveis com meu ex-marido, minha vida era ruim. Então, teoricamente, o divórcio seria bom, né? Ter vivenciado um relacionamento abusivo, com agressões físicas e verbais, o divórcio nunca tinha sido a minha escolha. Eu não pretendia passar pela separação, eu não tinha planejado esse futuro para mim. A minha alma gritou quando sofri agressões e gritou quando o divórcio bateu na minha porta. Então, quando nós passamos pela tristeza profunda, a nossa alma grita. Você fala assim, nossa, mas onde é que está Deus que não está vendo? E aí vem o sentimento de injustiça. Eu fechava os meus olhos e podia ver o meu coração sangrando. Era como se ele estivesse com uma ferida aberta e eu sentia dor na minha carne. Talvez você esteja com esse sentimento. Você está me ouvindo aqui, talvez você tenha aquela dor que parece que... Gente, é uma dor tão profunda que dói a nossa carne, o nosso fundo. Mas olha só, assim como Davi no Salmo 42:3, muitas vezes vivenciamos longas conversas com a nossa alma, dizendo dentro do nosso interior, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Talvez você esteja nessa situação. Onde é que está Deus no sofrimento? Onde é que está Deus que não viu o que eu estava passando? Talvez essa seja a sua indignação para a morte precoce do seu marido, para o aborto de um filho esperado, a ausência de amor por parte de sua mãe, ou a rebeldia sem causa do seu filho. Aonde está Deus? Talvez essa seja a indagação. Onde que estava Deus que não viu o que eu estava passando? Voltando à minha história, quando saiu o divórcio, eu me lembrei da casa de Deus. Eu falei, eu sei aonde que eu tenho alegria, eu sei aonde que eu tenho felicidade. E naquele momento, a minha maior vontade era de ser amada por Deus. Então, o que eu fiz, meninas? É o que eu quero dar para vocês, de esperança. Eu coloquei a minha esperança no Senhor. Eu coloquei todas as minhas expectativas no Senhor. Quando o salmista... Nós precisamos nos portar como salmista perante a dor. A primeira coisa a fazer não é se calar, mas é se abrir com Deus. Queixe-se diante de Deus, desabafe com Deus, não se cale, não desconte em ninguém e não vá para as redes sociais desabafar. Na rede social ninguém vai estar preocupado com o que você está passando. Vai estar curioso, querendo falar, nossa, ela está triste, nossa, ela está dando indiretinha, nossa, olha o que está passando por ela, olha o que está acontecendo com a vida dela. É só isso que vai ter nas redes sociais. Depois, olha aqui, ó, Salmo 42:9, clamo, o Deus da minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Olha o que Davi faz nesse Salmo 42. Primeiro ele identifica a dor da alma dele, depois ele vai e fala para Deus, ó Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? É isso que a gente tem que ter diante do sofrimento. Nós precisamos trazer toda a nossa indignação diante de Deus. A nossa indignação, ela tem que estar aos pés do Senhor. E reafirme, olha, para você mesmo o amor soberano de Deus e a sua confiança nele. Olha o que o salmista faz, ainda no Salmo 42, que eu quero que você, a hora que acabar essa aula, abra o Salmo 42 e leia ele completo, para você entender o que o salmista fez. Ele se indignou, ele falou, olha, eu estou vendo que a minha alma está triste. Primeiro ele olhou para dentro dele, depois ele falou para Deus, ô Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? E depois ele falou para a alma dele, ó alma, fica quieta aí, espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. E é isso que nós temos que ter diante das adversidades, é jogar as nossas esperanças e a nossa expectativa em Deus. Não se esqueça das práticas espirituais ensinadas em Tiago 5:13. Há entre alguém sofrendo, que ele ore. O Senhor trará refúgio para a sua alma abatida e trará cura para a sua dor. Então, primeiro é diagnosticar que estou triste, que estou com a alma abatida. Depois é dobrar o meu joelho e orar.
dobrar o meu joelho e orar, apresentar as minhas dores ao Senhor. E em terceiro lugar é reafirmar quem é Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor é soberano e que não há impossível para o Senhor. A tua palavra diz que não há impossível para Deus. E aí, meninas, olha, eu não vou ler de novo, que eu já li. E é exatamente isso que o Senhor deseja, que você entregue a Ele todos os seus sentimentos, e Ele trará luz e irá sarar todas as suas feridas. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Tá faltando 3 minutinhos aqui para cair. Eu preciso fazer uma oração por vocês, que eu vim aqui para isso. E eu creio que em nome de Jesus, semana que vem não vai ser assim, tá? Me perdoem, infelizmente, foi algo que eu não consegui resolver aqui. Não esperava, não tinha visto, não estava aparecendo nada para mim, foi aparecer agora. E eu vou orar, amém? Fecha seus olhos em nome de Jesus para você receber essa oração. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, o Senhor que tem o controle, Senhor, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eu te peço nesta hora que o Senhor visite cada mulher que está, Senhor, nesta reunião. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha inundar cada alma triste, cada alma abatida, cada alma, Senhor amado, que tem trazido, ó Pai, sentimentos que não produzem, ó Pai, paz, mas produzem ira. Senhor, eu repreendo agora todo sentimento irado, ó Pai. Senhor, que todo sentimento que não provém de ti venha cair por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço que a tua paz inunde, ó Pai, o coração de cada mulher, ó Pai. Senhor Jesus, nesta hora eu te peço, ó Pai, que esse seminário venha, Senhor, essa semente, ó Pai, venha cair em terra fértil, que esse coração venha entender que ele precisa apresentar todas as petições a ti, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E nós vamos fazer o seguinte agora. Pastora, como falta um minutinho só para nós terminarmos, e eu quero que a pastora ore por nós. Amém. Então, para nós podermos, assim, finalizar, pode mandar no grupo, tá? Aquilo que o Espírito Santo de Deus falou para você, aquilo que você tem no seu coração para compartilhar com a gente. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido esta palavra e eu creio que essa semente venha produzir fruto, porque o que o Senhor espera é dar a nós uma vida de paz, uma vida plena nele, com as nossas emoções todas controladas. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu mando depois no grupo. Amém, querida? Em nome de Jesus. Amém. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todas. Tchau, tchau.